O Levítico é o livro das leis, né? As leis de Deus, as leis funcionais do tabernáculo, das liturgias do povo de Deus que havia acabado de sair do Egito. E o livro de Levítico, então, registra as leis, é quase um livro, digamos, jurídico, não é? No capítulo 6 de Levítico, dos versos 8 ao 13, está registrado as leis de Deus sobre o holocausto, as leis de Deus sobre o sacrifício. E nesse Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8, está dito assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí vem o versículo 13 que diz: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Em outras versões, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos juntos, o fogo arderá, em vez de pronunciarmos conservará continuamente, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos juntos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós sabemos todos o que é o holocausto. O holocausto era uma oferta de um animal que o sacerdote ofertava para expiar o pecado do povo. O sacerdote entrava de quando em quando no Santíssimo Lugar, imolava um animal, e o sangue desse animal expiava o pecado do povo, perdoava o pecado do povo. Então o holocausto, o sacrifício, era a expiação através de um sacrifício alheio, no caso de um animal, que ao derramar do sangue, perdoava o pecado do povo. Depois da morte desse animal, e o sangue escorria, diz o texto que essa carne devia ser queimada. Por isso, o ofertório do sacrifício, a oferta do sacrifício, tinha que ser sobre um altar, geralmente de pedra, sobre o qual havia uma chama, uma lareira, uma fogueira, que consumia o holocausto. E o texto diz, olha, porque essa chama é de um holocausto que expia pecado, essa chama não pode se apagar, é lei de Deus. O fogo tem que arder sobre o altar, não pode se apagar. A lei de Deus dizia, a chama tem que consumir todo o sacrifício, tem que consumir o corpo do animal todo. Por isso ele não pode se extinguir, ele não pode se apagar. E essa oferenda perpassou todo o Velho Testamento, e todo o holocausto apontava para o sacrifício de Cristo, que foi final. Então todos nós conhecemos a lei do holocausto, nós sabemos que o holocausto é o sacrifício da expiação, o animal, que era geralmente um cordeiro, apontava para Cristo, que da mesma forma foi imolado na cruz do Calvário, cujo sangue apagou os nossos pecados, acabou com o escrito de dívida que havia sobre nós, e por causa do sangue do cordeiro sacrificado numa cruz semelhante àquela, nós somos livres. Mas nós sabemos também de uma coisa interessante: o fogo no Novo Testamento, ou na Bíblia Sagrada, significa Espírito Santo. O fogo significa poder de Deus. No Velho Testamento,
todos os holocaustos remetiam a Jesus, cujo sacrifício foi final. Mas há um sacrifício no Novo Testamento, que eu queria ler com vocês também, que está em Romanos capítulo 12. Paulo em Romanos fala de um holocausto também. Paulo fala de um sacrifício. E o sacrifício que Paulo fala é do quê? O sacrifício a respeito do qual Paulo fala é de quem? O que é oferecido como sacrifício? No Velho Testamento, o holocausto era de um animal. No Novo Testamento, o que é o sacrifício? Romanos 12:1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Leiam comigo. Os vossos corpos. Como o quê? Como sacrifício. Só que agora, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Velho Testamento, a oferenda era do corpo de um animal. O sacrifício era através de um bicho, de um animal, que era morto. No Novo Testamento, Paulo fala à igreja de Roma que ele também espera que nós ofertemos um sacrifício ao Senhor. Que nós ofertemos um corpo ao Senhor como sacrifício. Que nós pratiquemos um holocausto. Mas o holocausto no Novo Testamento, na boca de Paulo, não é do corpo de um animal. É de qual corpo? Diga o nosso. Ele fala de um auto-holocausto. Ele fala de um sacrifício pessoal. Ele fala de um sacrifício que é auto-impingido. Não sei se essa palavra é correta. Que a gente impinge a nós mesmos. Não é alguém que pega meu corpo e oferece ao Senhor sobre o altar. Sou eu que voluntariamente, de vontade própria, portanto, ofereço o meu corpo como sacrifício ao Senhor. É um holocausto pessoal. É um auto-holocausto. É o sacrifício de nós mesmos. É o sacrifício de nossos corpos. Levítico fala de um fogo inextinguível. Fala de um fogo que não podia se apagar. No Novo Testamento, ou na Bíblia inteira, o fogo simboliza o poder do Espírito Santo de Deus. O fogo não podia se apagar porque é ele que consumia o corpo do animal. No Novo Testamento, o Novo Testamento revela que o fogo é o Espírito Santo. E o que é que mantém o fogo do Espírito Santo aceso no nosso altar? O nosso corpo. O que mantém a chama do Espírito, o que mantém o fogo do Espírito aceso no nosso altar é o nosso corpo. O Espírito Santo se alimenta dos nossos corpos. Ele habita nos nossos corpos. A Bíblia diz que ele nos chamou de sua casa, a habitação dele. Agora, por que a chama de tantos discípulos de Jesus tem se apagado? Essa semana foi uma semana bastante conturbada. Quantos problemas assim, pessoais, gravíssimos, nós tratamos? Quantos problemas assim, mas de calamidade rara. Parece que foi uma concordância de catástrofes existenciais. Sentado com a Andréia, conversávamos e eu perguntei: meu amor, eu estou impressionado. Não é por causa dos problemas revelados, mas por ver o quanto que tão pouco de Espírito Santo existe em crentes, muitas vezes tão antigos. Como que crentes tão antigos parecem que mesmo depois de ouvindo tantos anos a palavra, sabendo tanto sobre a palavra, sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na hora de reagir às adversidades da vida, às lutas, às catástrofes da vida, não sai nada de Espírito Santo, não sai nada de valor da palavra, não sai nada de evangelho, das posturas de gente que caminha com a gente por tanto tempo. Essa semana foi um aglomerado de frustrações.
por perceber diante de problemas tão graves, tão calamitosos, tão destruidores, e a gente perceber que gente que com a gente caminha, deles, mesmo que a gente esprema, não sai nada de valor de reino. Não sai nada de expressão evangélica. Não sai nada de luz espiritual. Não sai nada de valor da palavra. Não sai nada. A tratativa da coisa é 100% carnal. É 100% na carne. É 100% cerebral. É 100% eu. Impressionante. Altares sobre os quais, pelos frutos, eu digo, não há mais chama alguma acesa. O fogo apagou. Vidas cujo altar não deve existir sacrifício algum, porque o que mantém a chama viva, acesa, é o sacrifício. O fogo de Deus só desce sobre altares nos quais existem sacrifícios. Mas é impressionante como a chama tem se apagado com um sopro, como quem sopra a vela de aniversário. Depois que a gente canta os parabéns, a criança vai lá e diz, apagou a chama. A ideia, a impressão que eu tenho é que a chama na vida dos cristãos, na vida dos discípulos, tem se apagado com uma facilidade impressionante. Me assusta. Me assusta. E é fácil ver a chama apagada nos altares, quando esses altares que somos nós, que é onde o Espírito Santo habita, tem que tratar com as agruras da própria existência, com as dores da própria vida, com os tsunamis que passam na nossa vida e que a transformam da noite para o dia no estalo de dedo. As reações revelam se há sacrifício no nosso altar e se o nosso altar ainda tem alguma fagulha de fogo de Deus. Por que a chama tem se apagado na vida de tantos de nós? E com tanta facilidade? Porque depois de tendo vivido uma história inteira, uma vida inteira com Deus, em contato com o Evangelho, na hora da adversidade, o que sobra é a gente. O que sobra sou eu. Não há nada de Deus. O que sobra é impressão pessoal, o que sobra é desejo pessoal, quase sempre carnal. Não há mais fogo, não há mais preocupação com o nome do Cordeiro, não há mais preocupação com absolutamente nada. Por que a chama tem se apagado? Por que nós estamos nos reduzindo de filhos a religiosos? Portanto, de herdeiros para cumpridores de dogmas? Por que a chama se apaga? Por que o fogo no altar de tantos tem se apagado com tanta facilidade? Eu vou dar três impressões que julgo responder essas perguntas. Primeiro, a gente se permite que a chama se apague quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é. Vou repetir. Nossa chama se apaga quando a gente gasta mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é. Romanos 12:1 fala de apresentarmos nossos corpos em sacrifício ao Senhor. Corpo, somata, como está lá. Soma, é matéria. Paulo fala que o sacrifício é da nossa vertente material, é a nossa materialidade. A chama consome a matéria. Esse corpo, esse soma que eu sou, o que você é, não é em essência o que eu sou e o que você é. O corpo é o que nós temos. O corpo não é o que eu sou, é onde o que eu sou existe. É onde o que eu sou, em essência, habita. Eu não sou um corpo que possui um espírito, eu sou um espírito que possui um corpo. Quando Deus nos formou no Éden, com as suas próprias mãos do pó da terra, depois de prontos permanecíamos deitados inertes, até que Ele sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Ele sopra. Diz o texto que o homem se tornou alma.
vivente. Essa alma viva existe nesse corpo. Da mesma forma como essa camisa é roupa para esse corpo é roupa para minha alma. É através desse corpo que eu expresso amor. Amor você pega. Amor você fotografa. Amor você mensura. Não. Ele é expressado pelo corpo. Saudade você pega. Você pega em ódio. Você pega em raiva. Você pega em sono. Você pega em cansaço. Não. São coisas que fazem parte da nossa existência, mas que não são materiais. São imateriais e eles se manifestam através do corpo. Eu estou cansado, o seu rosto se abate. Aí alguém te vê e diz assim, pô, você está cansado, né? Pô, estou muito cansado. Você faz cara feia. Estou com raiva. Oh, pastor, está irado. O corpo revela o que eu sinto lá dentro. Estou com uma saudade. A gente fica com cara de paisagem. Saudade. A saudade não se pega. A vida se manifesta. Intra e ele é expresso através desse corpo. Quando é que a nossa chama se apaga? Quando nós gastamos mais tempo com o corpo, que é o que a gente tem, do que com aquilo que a gente é, a essência. Por isso que Paulo diz, esse corpo que você tem, que não é a priori o que você é aquilo através do que você existe, é uma coisa que você deveria usar para transformar em objeto de adoração a Deus. E não para ser o objeto da sua adoração. Por que as nossas chamas têm se apagado? Porque ao invés de eu usar o meu corpo como um objeto que adora a Deus, eu pego o meu corpo e transformo no objeto da minha adoração. Somos corpólatras. Somos adoradores da imagem. Somos adoradores do que parecemos ser, não do que somos. Gastamos muito mais tempo com esse corpo do que com a nossa alma. Alimentamos muito mais vezes o corpo, que é o que a gente tem, do que a nossa alma, que é o que a gente é. Como a gente gasta muito mais tempo com o que Deus deu do que com o que Deus é ou com o que eu sou, a chama vai se apagando, porque o corpo que deveria ser sacrificado sobre o altar continua vivo. Esse corpo não morre. Portanto, as fraquezas que caminham nele, que habitam nele, se fortalecem em mim de tal forma que a minha alma desnutrida se torna um pigmeu dentro de mim, tendo que lutar com um corpo que parece o corpo de um campeão peso pesado de MMA. Minha alma se torna tão frágil, tão fraca. O meu altar, aquele altar que há dentro de mim para Deus, porque não há sacrifício de meu corpo nele, se torna um altar com a chama tão fraca, com uma chama tão sem sentido, tão pequena, que eu não tenho como lutar contra o meu corpo, de forma que quando o meu corpo me clama, quando o meu corpo me requer, eu não tenho como dizer não para ele. É o que a gente vê acontecendo. Cristãos reagindo à vida, aos próprios desejos, às suas fragilidades, seu caráter, se é que há, de forma a deixar claro que já não há mais chama alguma dentro em si. Isso é desalentador. A reflexão para nós nessa celebração de ceia é como está a chama do teu altar. Qual é a gravidade, ou qual é a profundidade, ou quais são os danos que você tem sofrido na luta que você trava entre a tua alma e o teu corpo? Ou será que não há mais luta? Ou será que seu corpo já sequestrou a tua alma, de modo que você é hoje só um número no meio da massa? Existe chama acesa ainda no teu altar? E o texto me diz que o que faz a chama continuar acesa é o sacrifício do meu corpo. É o meu corpo. Não é, eu quero consagrar minha alma a ti. Eu quero consagrar o meu espírito. Então Paulo está dizendo o sacrifício é do corpo. E por que a palavra é sacrifício? Porque não é fácil.
Não é fácil ter domínio sobre o corpo, porque a Bíblia diz que, usando uma linguagem antagônica, a palavra diz que a carne é o quê? A carne é? Não ouvi. Fraca. Fraca com relação ao quê? Às coisas do Espírito. Quando o meu espírito clama por Deus, quando o meu espírito clama pelo Espírito de Deus, quando o meu espírito que habita essa carne clama pelas coisas do céu, a minha carne, ela não tem força para caminhar com facilidade para a coisa do céu. Ela é fraca para obedecer uma alma que clama pelas coisas do divino. Agora, quando essa carne dá vazão ao seu próprio desejo, quando a carne é convidada para as coisas da terra, para as coisas de baixo, para as coisas daqui, essa carne é tão forte, ela é tão robustecida, que se não houver uma alma em mim, onde haja chama, essa carne me extingue. Eu me torno um pedaço de carne andante, dentro da qual não há absolutamente nada de Deus. E uma carne dentro da qual não há absolutamente nada de Deus, será uma carne completamente sensível, suscetível às coisas do inferno. E nós, se olharmos para a realidade da nossa sociedade hoje, nós vivemos uma sociedade de homens que carregam o inferno dentro de si. É só maldade, é só ódio, é só acusação, é só dor, é só traição, é só angústia. Não sai nada de bom de dentro de ninguém. Ontem, falando aos jovens, tiveram um trabalho lindo ontem, que coisa gostosa de estar aqui ontem. Eu falei a respeito de uma palavra de Paulo a Timóteo, que ele diz, como é que ele falou? Sofre as aflições. Jesus, faltou o versículo. Me lembra alguém aí que estava aí? 2 Timóteo, gente, está aqui na minha boca. Isso, tu porém, faltou tu, estava sentindo saudade de tu. Tu porém, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Paulo faz uma análise da sociedade presente e ele diz que seria uma sociedade completamente desestruturada. E ele pega o todo, o plural, e compara com a subjetividade de Timóteo. Diz assim, Timóteo, a sociedade é isso aqui. Não haverá referência nela para você. Tu, porém, sofre as aflições. Não abra mão de ser quem é, individualmente falando. Não abra mão da tua capacidade evangélica de viver individuação em função do que você verá acontecer na sociedade como um todo. Se a sociedade se deteriora, tu, porém, ser sóbrio em tudo. Sóbrio. Paulo fala que a sociedade se embriagaria. Ela perderia o sentido. Ela caminharia como quem está embriagado, como quem não percebe mais nada, como quem perdeu sensibilidade. Ele está dizendo assim, tu, porém, ser sóbrio. Não se embriague com aquilo que tem embriagado a todos. E ele diz lá, faz a obra de um evangelista. A palavra faz a obra de um evangelista trabalha como quem possui o evangelho. O trabalho de um evangelista não é só a pregação do evangelho. O evangelho, diz a palavra, são novas de grande alegria. Novas de grande alegria. Então ele está dizendo, Timóteo, você não vai ter na sua geração referência alguma para ser um homem de Deus. Não faça dos homens a tua referência para nada. Seja alguém individuado, não individualista. Seja alguém que tenha personalidade, não se corrompa, não se embriague com quem embriaga todo mundo. E você seja alguém que cumpre a obra de um evangelista, ou seja, de alguém que carrega boas novas, de alguém cuja palavra é sempre de graça, de alguém cuja vida cure, cuja presença ilumine. Seja você, embora ninguém faça isso, uma presença que clarifique, uma presença que traga gozo, que traga paz, que traga alegria. Seja um agente de coisa boa, porque você não vai encontrar mais isso na sociedade. Essa palavra
ela serve para nós, mas para que a gente viva como quem possui o Evangelho, tem que haver fogo no altar. Porque senão, irmão, estar aqui é a maior perda de tempo. Se eu não tivesse condição de viver o Evangelho com seriedade, cara, eu estaria em qualquer lugar, menos aqui. Se todo o prazer que eu tivesse na vida fosse só na carne, se o meu corpo já tivesse levado a minha alma, não se sabe para onde, se não houvesse em mim fome espiritual alguma, se não houvesse em mim interesse algum de agradar o Senhor, cujos olhos tudo vê, que conhece as entranhas da nossa alma, se não houvesse em mim, cara, eu passava bem longe desse lugar. Eu ia dar vazão a todos os desejos da minha carne, aos desejos mais obscuros, mais carnais, mais abissais, mais anômalos. Porque é todo o prazer que eu teria na vida. Agora, se eu sou um homem carnal e tenho um pouquinho de chama espiritual, eu quando estou na carne não sinto alegria, porque é um pouquinho de chama clamando em mim por santidade. Eu não sinto alegria plena na carne. Mas quando eu venho para a igreja, porque a chama é pequenininha, eu também não tenho alegria plena no espírito, porque a carne me chama. Se eu vivo com um pé no mundo, outro pé na igreja, eu não tenho alegria nem lá nem cá. Então urge que nesse tempo, onde as chamas estão se apagando, nós decidamos o que nós queremos para a nossa vida. Ou eu quero ser um homem carnal, portanto, a Bíblia chamaria de injusto, quem é injusto, faça injustiça mais ainda, quem é santo, santifique-se mais ainda. Nós precisamos saber o que nós queremos na nossa vida. Não dá, nesse tempo, perto do fim, de brincar mais de evangelho. Agora o texto está me dizendo que não existe esse tipo de espiritualidade contemplativa, abstrata, sensitiva, que não adentra a nossa carne, que não adentra nosso corpo, nosso soma. O Evangelho de Jesus não trabalha em compartimentos estanques no nosso ser. Ele toma o nosso ser por completo. E nós sentimos o poder desse Cristo ressuscitado quando o que mantém a sua chama viva em nós é o sacrifício do nosso corpo. Esse corpo pertence a Jesus de Nazaré. Ele precisa ser oferecido como sacrifício a ele. Ou quando a dor chegar, a gente vai reagir como qualquer um. É desalentador. E o pior, nós agimos na carne e ficamos na racionalidade dando desculpa para nossa carnalidade, para nossa postura nada evangélica, nada divina. Posturas que envergonhariam e muito o nome de Jesus de Nazaré, o que pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, quando irmãos, que a nossa chama se apaga, quando nós gastamos mais tempo com aquilo que nós temos do que com aquilo que nós somos. Segundo, a chama se apaga quando a definição de culto em nossa vida não passa de uma prática esporádica de relação com o divino. Nossa espiritualidade, nossa definição de culto na vida não passa de uma prática esporádica. Por exemplo, culto para nós acontece domingo às 18. Se culto para nós tem a ver com lugar, templo. Se culto para nós tem a ver com cronos, 18 horas. Se culto para nós tem a ver com forma, tem a ver com coletividade, nós não entendemos nada de evangelho. Se a nossa visão de culto é essa, nós estamos perdidos. Porque Paulo fala no capítulo 12 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, meu culto não é domingo às 18, meu culto começa com o sacrifício do corpo. Portanto, começa em casa, começa em mim. Eu não vou ao culto, eu sou o culto. Eu, como culto, vou ao templo me encontrar com os outros cultos, para que cultos em comunhão celebrem o privilégio de cultuar.
Eu não vou ao culto. Eu sou o culto. Fala de culto racional. E tal culto é manifesto com a transformação dos nossos corpos em sacrifício. Mas veja, no Velho Testamento, o sacrifício do corpo conduzia o corpo à morte. Mas no Novo Testamento, o sacrifício é vivo. O sacrifício é santo. O sacrifício é agradável a Deus. Então o que é culto para Deus? É transformar a minha vida, que é corpo, alma e espírito, se você é tricotômico, que é corpo e espírito, se você é dicotômico, como você quiser, é transformar tudo que eu sou, aleluia, inclusive óculos, em objeto de adoração ao Senhor. Então grava o que eu vou te falar. Culto não é uma prática na vida, é a vida praticada segundo a vontade de Deus. Repita comigo. Culto não é uma prática na vida, é a vida praticada segundo a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus eu não preciso vir à igreja. Eu faço a vontade de Deus onde quer que eu esteja, fazendo o que eu estiver fazendo, a hora que for. Não tem a ver com lugar, com cronos, não tem nada. É vida. Culto é o que eu sou. Agora, se a definição de culto para mim é só ir à igreja no domingo e quando acaba o culto não tem mais nada a ver com Deus, eu vou viver para mim, para o meu prazer, eu vou guardar minha alma dentro da cadeia existencial e vou dar vazão só ao meu corpo, um corpo inútil, um corpo egoísta, um corpo que não serve, um corpo que, como eu falei de manhã e falei no ano passado todinho, não é caminho de Deus para lugar nenhum. Deus não pode usar o meu corpo, a minha vida para chegar a ninguém, porque eu não estou caminhando em direção a ninguém, nem me interessa. Bom, não tem como, irmão, no dia da angústia de experimentar Deus não, a chama vai apagar mesmo. Cara, como essa palavra mexeu comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se isso é promessa de Deus, eu quero viver isso para a minha vida. Você também, amém ou não? Temos que redefinir o que seja culto. Teu culto não começa às 18 e termina às 20h30. Teu culto começa a hora que você acorda, termina a hora que você dorme. E quando você dorme, dorme porque o Senhor te guarda. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém. Por que Ele me sustém? Porque eu andei com Ele, produzi para Ele o dia inteiro. Porque eu produzi para Ele o dia inteiro, à noite Ele me dá descanso. Agora, porque muitos de nós não descansam à noite? Porque a vida não está disponível para Deus. O teu cansaço é por erro de gestão. O teu cansaço é o cansaço do egoísmo. O teu cansaço é o cansaço do ensimesmamento. Egoísmo. Egoísmo é excesso de eu em mim. Guarda essa frase aí. Egoísmo é excesso de eu em mim. Há tanto eu em mim que não cabe mais ninguém. Não há nenhum eu outro, ou outro eu que me interesse. Eu estou tão sequestrado por mim, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelos meus tesões, pelos meus sonhos, meus projetos, que qualquer outro eu não me interessa mais. E aí quando a angústia vem, você percebe que não há mais chama alguma, nenhuma. O fogo se apagou. Quando é que o fogo se apaga? Quando eu gasto mais tempo com o que eu tenho do que com aquilo que eu sou. Quando a definição de culto na nossa vida não passa de uma prática esporádica de relação com o divino. O culto não é uma prática na vida, é a vida praticada segundo a vontade de Deus. Termino. Quando é que a chama se apaga? Quando a nossa mente se torna secularizada. Sobre secularismo não preciso falar porque eu preguei sobre isso semana retrasada. E você se lembra daquela palavra porque ela é inesquecível. Todo crente devia pegar aquele DVD e ouvir aquele sermão pelo menos uma vez a cada semestre. Se puder ouvir a todo mês, para você se guardar do secularismo. O que é uma cidade evangelizada, por exemplo, eu falei lá. Uma cidade evangelizada é uma cidade de tal forma influenciada pelo evangelho que ela passa a viver segundo os valores do evangelho. Nós vamos ver a justiça correndo pelas ruas.
Nós vamos ver equidade, nós vamos ver igualdade, nós vamos ver respeito ao próximo, amor ao próximo. Uma cidade evangelizada é uma cidade que vive os valores do Evangelho. Uma vida evangelizada é uma vida que vive, por causa da mente de Cristo, nova criatura, os valores do Evangelho. Mas o que é uma mente secularizada, uma pessoa secularizada? Ou melhor, o que é uma igreja secularizada? É uma igreja de tal forma influenciada pelo mundo que nela já não há mais nada de evangélico. O espírito que rege é o egoísmo, é o individualismo. É como eu acabei de falar, é o ensimesmamento. Uma igreja secularizada é uma igreja que ao invés de influenciar o mundo, é influenciado por ela. E quando eu preguei sobre isso, eu falei desde garoto. Eu ouço os mais antigos dizendo, o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Por que o mundo está entrando na igreja? Na década de 60, o mundo entrou na igreja quando o piano entrou na igreja. Foi escândalo geral. Na década de 60, no início de 80, o mundo está entrando na igreja porque a bateria entrou na igreja. Na década de 80, o mundo, assim, em totum, entrou na igreja porque entrou a tumbadora da macumba na igreja. Ou seja, o mundo entrar na igreja, para o crente, principalmente o mais jurássico, como diria o Jeremias, os batistossauros, os assembleossauros, o presbiteriano rex, como diz o Jeremias Pereira, para eles, o mundo não pode entrar na igreja. O mundo entra na igreja quando mexe com a nossa liturgia, quando mexe com a nossa cultura, quando mexe com o nosso culto, quando mexe com os nossos cânticos. O mundo entrou na igreja. E eu sempre disse, não há como o mundo não entrar na igreja, porque a Bíblia diz que joio e trigo caminharão junto e só no final eles serão separados. O santo e o profano habitam a igreja. João 10:10 diz que aquele que entrou pela porta do aprisco é o pastor das ovelhas, mas o que entrou por outra parte é ladrão e salteador. O que entrou pela porta está dentro, o que entrou por outra parte também está dentro. Um é pastor, o outro é ladrão e salteador. O profano e o santo coabitam na igreja, o que não é problema nenhum. Não há problema de o mundo entrar na igreja, o problema é quando a igreja não entra no mundo. Não há como a igreja não ser influenciada pelo mundo. O que é inadmissível é a igreja não influenciar o mundo. Esse é que é o problema. Quando é que a chama se apaga? Quando eu me torno uma mente secularizada. Eu não penso mais com os valores do evangelho. Foi o que eu falei dessa semana. Não há mais nada de evangelho, nada. Não há nada. Vergonha. Não há nenhum interesse pelo nome de Jesus, pela manutenção do seu nome. Mente secularizada. Eu cometo o meu erro, ao invés de me quebrantar, eu digo, mas você também fez o seu. E o fato dele ter pecado é direito a mim de pecar também. Meu irmão, se assim somos, a chama vai apagar mesmo. Eu vou te dizer, olha, viver evangelho sem chama do Espírito é pior do que karma. Viver o evangelho sem ser evangélico é impossível. Permanecer na igreja sem ser igreja é impossível. Por isso a debandada geral. Não há permanência. Não há bênção da permanência. Não há bênção da longevidade. Porque a igreja é para quem é igreja. Quem não é igreja não se sente bem na igreja. Como quem é igreja não se sente em casa no mundo. E eu não estou falando de geografia, estou falando de princípios. Estamos começando hoje mais um ano eclesiástico. Esse é o primeiro domingo do ano eclesiástico 2016-2017. E que eu tenho profetizado será o melhor ano da nossa igreja no nome de Jesus. 2015 foi um ano bárbaro para nós. Nossa igreja vive um momento maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Prenúncio de muita crise para a nação. Mas acredite, seu pastor tem prenúncio e palavra de Deus de muita bênção para a igreja. Fica fora quem quiser. Deus abrindo as portas da nossa cidade para nós, do nosso país, do mundo para nós. Convite do mundo inteiro. Você sabe o que é mundo? Não, o mundo inteiro é muita coisa. Mas é muita parte do mundo. Queria ser uns 10 para poder dar vazão o que a gente recebe como convite. Não dá.
Às vezes eu olho para Deus e digo, Deus, por que tanto privilégio? Tu podes fazer o que tu queres fazer sem nós muito melhor do que nós. Por que o Senhor nos dá esse privilégio? Ele simplesmente resolveu dar a nós. Não há mérito em nós, Ele elegeu a gente, pronto. Eu vos escolhi e pronto. E se Deus escolher a gente, ninguém pode fazer nada. A gente só pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora, quem vai experimentar o de Deus para 2016? Em quem houver chama. Porque a ordem é, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o que o mantém, a chama acesa, é o sacrifício dos nossos corpos. Então, meu irmão, decida entre você e o teu corpo, quem vai mandar em você nesse ano? Se você vai continuar sendo esta porcaria que sabe ser, ou se esta porcaria que você é vai dizer para o teu corpo, hoje o poder está trocando de mão. Eu não vou ser teu escravo, você vai ser meu servo, porque eu vou ser servo do Espírito Santo. Não quero mais viver só para mim, para os meus desejos, para as minhas vontades. Eu quero ser alguém que realiza desejos de Deus, que ajuda a realizar sonhos de semelhantes. Porque nós que já fomos batizados no amor dele, já estamos supridos. Do que você tem falta, irmão? O que falta na tua vida? Pensa. Isaías acabou de citar um versículo e disse que não existe "e" nele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é teu pastor? Quantos podem dizer o Senhor é meu pastor nessa noite? Diga assim, o Senhor é meu pastor. Então não está te faltando nada, bem ou não, amém? Não está te faltando nada. Nada que seja capaz de impedir a tua jornada. Você pode ter perdido aí o marido agora, a esposa agora, você pode ter perdido o emprego agora. Mas fique tranquilo, com marido, com emprego, sem emprego, tua jornada não para, porque Ele é teu pastor. Então caminha sem o que você perdeu, com esperança. Porque se você acredita que o que você perdeu vai incapacitar você de viver com intensidade, está enganado. Teu sustento não vem do que você perdeu e nem de quem você perdeu. Teu sustento vem daquele que foi imolado na cruz do Calvário e que nós podemos chamar de pastor de nossas almas. Não falta nada. Nada. Então, ovelha do rebanho betanense, decida quem vai mandar em você nesse ano. Se é esse corpo que te leva para longe dele, ou se é essa alma dentro da qual ele quer reacender a sua chama. E a minha oração é que você escolha a segunda opção, para que a começar de hoje, o primeiro dia do ano eclesiástico, a chama se acenda no teu altar e até o final desse ano ela não se apague, nem um dia, nem um momento, para a glória de Deus e para o teu bem-estar. Quem recebe, aplauda o Senhor. Louvado seja o seu nome.